Olá, mamãe, tudo bem? Eu tô aqui com a Júlia. A gente vai gravar o vídeo de um mês de vida dela. Ela acabou de acordar, então ela tá meio reinandinha, dela mamou. E eu tive que dar chupeta pra ela ficar quietinha. Ela tava chorando, mamãe. Tá quase querendo dormir de novo. Tá quase dormindo de novo. Né, filha? Então, gente, hoje eu passei aqui pra falar o que aconteceu nesse um mês de vida da Júlia, como que a gente se saiu e o que aconteceu. E depois a gente quer gravar um de 2 meses também. Eu já fiz vários vídeos aí e em todos eles eu fui contando algumas coisinhas. Então hoje eu vou fazer meio que um resumo da nossa vida aí, como que foi. Eu confesso para vocês que nesse primeiro mês de vida da Júlia foi bem difícil, porque foi um mês de adaptação, um mês de aprendizado, tudo que a gente via antes e falava, então a gente colocou tudo na prática. Nas primeiras 2 semanas de vida dela foi muito difícil a respeito do banho. Eu morria de medo de dar banho nela. A minha mãe, infelizmente, ela não mora aqui perto de mim, ela mora em outra cidade. Então foi bem complicado, é muito ruim quando você não tem alguém assim do teu lado para ficar com você o tempo todo. Ela só pôde vir depois que a Júlia já estava com 3 semanas de vida. Aí ela veio e ficou aqui comigo 4 dias. Então eu até comentei com ela que eu tava com muito medo de dar banho, que a Júlia ela chorava muito no começo, e como eu era totalmente inexperiente, eu nunca tinha dado banho no nenenzinho recém-nascido antes. Então no começo era meu marido que me ajudava, eu segurava a Júlia e ele lavava ela pra mim. E depois que a minha mãe veio, ela me ensinou como que dava banho, porque ela é bem mais experiente, né? Teve 5 filhos, então ela sabia perfeitamente o que deve e o que não deve fazer, porque ela está ajudando a cuidar de todos os netos. Então ela me passou uma calma bem grande, assim, a gente conversou bastante. E depois eu fui aprendendo a dar banho nela, ela foi gostando do banho, fui acertando a temperatura e tudo mais. Hoje, graças a Deus, ela se diverte no banho, assim, é bem relaxante. Às vezes eu dou o banho todo nela e ela continua dormindo durante o banho inteiro. Então, quanto ao banho, a gente não tá mais tendo dificuldade nenhuma. Eu leio muito a respeito de nenenzinho, tudo que acontece eu leio, então eu procuro no Google, eu me informo. Tanto que todas as coisas que eu coloco aí no Instagram para as futuras mamães, né, que estão grávidas agora, então eu pesquiso muito a respeito de tudo que eu coloco lá, tudo que eu tô aprendendo com a Júlia, eu busco muitas informações a respeito de tudo que acontece, mas a gente tá se saindo bem, eu tô amando essa vida de mãe, eu acho que não poderia ter acontecido coisa melhor na minha vida. A Júlia, ela foi uma bênção, assim, o melhor presente que Deus já pôde ter me dado. E a gente tá super feliz, eu, o pai dela, a gente vive babando em cima dela dia e noite. Eu anotei algumas coisas aqui para falar para vocês, para não esquecer. Então, a respeito do banho eu já falei. O que foi, meu amor? Você tá brava com a mãe falando aqui com você? Você tá brava? Eu vou colocar ela no carrinho, tá? Que o meu braço aqui já tá um pouquinho cansado. E pra ela ficar mais acomodada, porque ela voltou a dormir, tá? Só um pouquinho. Oi, voltei. Agora acho que ela vai dormir mais um pouquinho. Bom, gente, a amamentação dela, ela tá mamando super bem. Eu continuo dando mamar pra ela de 3 em 3 horas durante o dia. E à noite ela tem acordado 2 vezes, porque a gente geralmente dorme lá por meia-noite, então eu troco fralda e dou de mamar pra ela. E depois ela acorda 3 horas da manhã, 3 e meia,
e depois perto das 6 da manhã. Ela tá tendo bastante soluço, mas agora eu descobri o porquê do soluço dela, que quando ela mama, eu acho que ela mama demais, aí volta um pouquinho do leite, ela acaba engolindo e é por isso que tá dando tanto soluço nela. Demorou pra eu saber o porquê, mas é devido a isso mesmo. Então eu tenho maior cuidado, deixo ela sempre arrotar antes, não é toda vez que ela arrota quando mama, só quando mama muito. Então eu procuro deixar ela depois da mamada sempre uns 15 minutos de pezinho no meu colo para digerir melhor o leite e para ela arrotar. Ela tá tendo bem pouca cólica, graças a Deus. Eu cortei bastante coisa assim. Eu percebi que eu tava comendo bastante chocolate no começo e tal. Aí eu percebi que tava dando cólica nela, então eu cortei chocolate. Não tomo mais café preto, nada que contenha gás, refrigerante, essas coisas eu não tô mais tomando. Então ela tá tendo bem pouca cólica. E o pouco que ela tem é só à noite. E eu comprei aquela bolsinha, almofada térmica, que eu até coloquei no Instagram a foto. Então, quando ela tem cólicas fortes, geralmente não é sempre, mas aí eu costumo dar 3 gotinhas de Luftal para ela, porque é uma gota por quilo. Então eu dou Luftal e coloco a almofadinha quentinha na barriga dela e resolve bastante. Então ela tá tendo bem pouco, graças a Deus. O sono dela continua igual no começo, ela dorme muito à tarde, de manhã ela dorme uns poucos e aí acorda. Aí à tarde ela dorme muito mesmo, quase a tarde toda dormindo, então é bem difícil assim, às vezes para eu ver ela acordada eu tenho que trocar a fralda, eu tenho que tentar acordar ela para eu ficar um pouquinho com ela. Mas agradeço muito a Deus assim por ela estar com uma saúde ótima e dorme que nem um anjo. As vacinas dela, eu até tenho aqui o caderninho que eu dei no primeiro mês de vida, ela tomou só a primeira dose de hepatite B, isso lá no hospital ainda antes da gente ganhar alta, antes de sair de lá, eles deram a primeira dose de hepatite e ela tomou a BCG. A BCG vai fazer 3 semanas amanhã que ela tomou e ainda não inflamou. Eu sinto ainda um nódulozinho no local da vacina, mas pelo que eu li, me informei um monte, leva às vezes até de um mês, às vezes até mais de um mês para inflamar. E me falaram, se não inflamar, ela precisa tomar de novo, mas eu tô com bastante medo, assim, não sei se eu vou dar de novo, mas vamos esperar aí para ver se vai inflamar. Eu vou levar ela no pediatra agora, dia 15 de dezembro novamente, que vai ser no segundo mês dela, para ver quanto que ela cresceu, para ver o quanto que ela tá pesando. E também daí tem as vacinas de 2 meses que a gente vai dar, mas depois eu falo tudo isso a respeito no próximo vídeo também. Andou saindo esses dias nela, já faz 2 semanas que saiu umas brotoejas nela, umas bolinhas no rosto e no couro cabeludo. Aí eu levei ela no pediatra, o pediatra falou que é só brotoejas do calor mesmo, que não era para se preocupar. Então, ainda bem que tá fazendo bastante calorzinho aqui em Curitiba, então eu deixo ela mais com roupas leves, mais de pijaminha, não coloco sapato, tip-top, nada dessas coisas por enquanto. Mas hoje já tá bem melhor, não está mais aquele vermelhão, já tá bem branquinho o rosto dela, só dá pra ver ainda as bolinhas. Ela receitou pra mim Cutizanol, que é um creme. Então eu tô passando à noite quando ela vai dormir e também tava fazendo compressinha de camomila. Fazia um chá bem geladinho, colocava no algodão e fazia umas compressinhas no rosto dela. Ajudou muito isso, porque a camomila é um anti-inflamatório e ela refresca bastante. Então eu acho que ajudou super bem assim. Mas ela já tá bem melhor, graças a Deus. Eu tava super preocupada, mas já tá super bem. O cabelinho dela começou a cair. Quando eu vou dar banho nela, sempre eu vejo cabelinhos na água, então ela tá bem carequinha na frente. Tem muitas mães me perguntando se eu já tô saindo com a Júlia passear. Agora que a Júlia fez um mês, a gente tá saindo sim, por mais que ela ainda não tomou todas as vacinas.
ela vai tomar agora quando fizer 2 meses. Mas eu conversei com o médico a respeito e tudo mais e ele me orientou em sair, só que não andar em lugares aglomerados de muita gente ou locais fechados, que não tenha ventilação. Então a gente já foi 2 vezes no shopping, eu já fui no mercado fazer compra com ela. A gente sempre desce, dá umas voltinhas para ela tomar sol e ela precisa se acostumar, né? Com também, se eu ficar com ela muito fechada dentro de casa e toda vez que eu for sair, ou ela pegar um vento, alguma coisa, ela acaba ficando doentinha. Então a gente tem que ir acostumando aos pouquinhos. Eu acho sacanagem dos doutores aí pedir para as mamães ficar 3 meses em casa. Eu acho que é só não exagerar e tudo moderado sempre dá certo. Claro que a criança que mama no peito, ela fica bem mais imune de tudo, porque o nosso leite materno, ele tem mais anticorpos e tudo mais, né? Diferente do bebezinho que só mama em mamadeira, então ele já fica mais frágil. Mas a gente vai continuar saindo sim, agora sempre, porque agora eu já tô acostumada. No começo eu ficava com medo, nossa, daquele nenenzinho pequenininho, com qualquer pessoa, às vezes eu pegava o elevador, tinha mais gente no elevador junto, então eu ficava toda constrangida, nervosa e acabava nem aproveitando. Mas agora eu já tô acostumando, então a gente vai pretender fazer mais passeios aí. A respeito de mim, o meu sono, eu já tô acostumada já com a minha vida de mãe. Então, no começo eu não dormia, porque você não dorme nas primeiras semanas, que você fica muito incomodado, o tempo todo está vendo o bebê, o tempo todo está mexendo nele para ver se está bem. Então, isso te cansa demais, demais mesmo. Eu vou dormir tarde, claro que eu tenho minhas olheiras ainda, então eu durmo tarde, daí acordo 2 vezes na noite, dou mamar, troco fralda. Aí toda vez que ela mama de madrugada, eu espero uns 15 minutos para ela tentar rotar, para depois eu colocar ela no Moisés novamente. Sendo bem boazinha, eu tô amando essa minha vida de mãe, tô muito feliz, agradeço muito a Deus por todo. Nossa, esse ano assim, foi um ano maravilhoso, foi um ano de descobertas, um ano de realizações. Esse ano eu não vou viajar para casa da minha mãe, porque geralmente todo Natal eu passo lá, mas como a Júlia ainda tá novinha, eu não quero viajar ainda com ela, pegar a estrada e tudo mais, então a gente vai ficar por aqui em Curitiba mesmo. A gente volta no 2º mês, daí eu vou falar das vacinas que ela tomou, quais foram as reações das vacinas, quais foram as novas descobertas. As descobertas da Júlia de 1 mês. Eu acho que ela já está começando a entender, porque quando eu falo com ela, aí eu vou indo, ela vai acompanhando eu com o olho. Então eu acho que ela já está começando a entender. Ela já tá dando bastante risadinhas. Eu amo quando ela começa a dar risada assim. Ela dá muita risada dormindo. Eu acho que, como diz minha mãe, ela fica conversando com os anjinhos, porque ela ri muito dormindo. O pescocinho dela tá começando a ficar durinho já, ela já fica querendo ficar de pezinho assim, você bateu, acho que vai ter coisas novas aí, né? E é isso aí, mamães. Eu fico muito feliz aí por vocês assistirem meus vídeos, pedirem para eu gravar mais vídeos para mostrar a Júlia, então eu vou estar mostrando ela sempre para vocês todos os meses e as evoluções dela, e lá no Instagram eu vou colocando fotinhos dela também para vocês verem e acompanharem a nossa vida. Tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.